Para a concepção cristã, a concepção católica, o homem tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele é livre e inteligente. E, do fato dele ser uma criatura de Deus, ele decorre uma série de direitos que são considerados a chamada lei natural, o direito natural, que são aqueles direitos fundamentais da pessoa humana que antecedem ao Estado e sobre os quais o Estado não tem o direito de legislar a seu bel prazer. Há um texto do Papa São Pio X, que eu gosto muito, que eu me permito logo no início a citar, e que, uma vez explicitado, para as pessoas terem um mínimo de boa-fé, é um ovo de Colombo. Diz esse grande Papa o seguinte: a religião é, abre aspas, a regra suprema e soberana, senhora, quando se trata dos direitos do homem e seus deveres. Isto é, a religião como nos foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas dizem, mas por que eu tenho que me submeter à religião como foi revelada? Eu dou o seguinte argumento: por que uma pessoa que nasce no Brasil deve submeter-se à lei brasileira? Por quê? Porque uma coisa antecede o seu nascimento. A religião também, e sobretudo nós temos a graça de termos tido, Deus nos ter criado, e não só nos criou, mas nos deu uma religião que corresponde perfeitamente à nossa psicologia, perfeitamente às nossas necessidades, perfeitamente à criação de condições para, como foi dito muito bem na conferência do Bruno, haja um ambiente no qual as pessoas possam realmente realizar-se. Quer dizer, que estimula o potencial que Deus pôs na alma de todos e de cada um. Aí são os direitos fundamentais, que é o direito à vida, o direito à construção de família, o direito à educação dos filhos. É uma coisa que o Bruno também fez referência. Hoje nós temos um Estado que usurpa um dos mais sagrados direitos às famílias, que é o direito à educação dos filhos. O Estado tem a pretensão de ele educar as futuras gerações. Ora, isso é uma obrigação inalienável dos pais, da mãe, da família, e não do Estado. O Estado deve apenas ajudar as famílias na medida necessária. Depois, o direito à cultura, o direito ao salário justo familiar, o direito à propriedade, e assim há uma série de direitos que são de direito natural, estão na lei natural. É a lei, segundo São Paulo, escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Todo homem sabe, ao nascer, que ele não pode matar, que tem que respeitar os pais, que não pode roubar, que não pode faltar a moral, que não pode mentir, etc, etc. Isso está impresso no nosso ser. A lei civil deve ser apenas uma explicitação das garantias para que a lei natural seja cumprida, que a lei de Deus seja cumprida. Essa lei natural está codificada nos 10 mandamentos da lei de Deus. O que nós temos hoje? Exatamente no Brasil e no resto do mundo, uma civilização que teve a pretensão de organizar, fazemos a abstração de Deus, que é o absoluto ordenativo de todo pensamento humano. Se eu não tenho um ponto de referência que ordene meu pensamento, eu caio no relativismo. Eu caio naquilo que o Papa Bento XVI fez referência quando falou da ditadura do relativismo. E caio no Estado que tem a pretensão de ele assumir o papel de Deus. Ele se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo a seu bel prazer. Daí se cai inevitavelmente na tirania, na instabilidade, na mediocridade e no caos. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Foi o que está acontecendo não só no Brasil, mas no resto do mundo, em que nós temos regimes que não respeitam essa boa ordem posta por dentro da criação. Eu sei que é uma explicação algum tanto religiosa, mas se me perguntou o que eu penso, eu não vou dizer o que eu não penso. Não é uma mera questão econômica e política. É muito mais do que isso. A questão econômica e política é exatamente resultado disso. Nós caímos, abstraindo do absoluto, que é Deus Nosso Senhor, se cai, eu repito, inevitavelmente na tirania,
na instabilidade, na mediocridade e no caos. Eu me pergunto, o que foram os governos brasileiros ultimamente? Tirânicos? Criaram um clima de instabilidade, um conjunto de medíocres e nos lançou no caos mais absoluto. E não tenham ilusão. Não há outra solução para os problemas do Brasil e do mundo, a não ser restaurar uma situação cristã, que será necessariamente monárquica. Porque a boa ordem posta por Deus na criação não é republicana. Ninguém reza um Pai Nosso, vem a nossa vossa república. Seria uma blasfêmia. A primeira da sociedade, a célula base da sociedade, qual é? A família. Qual é a estrutura interna de uma família por uma instituição divina? O pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são príncipes herdeiros. Se for ver no resto da sociedade, é assim. O fazendeiro na sua fazenda é um pequeno rei. O comerciante, o padeiro na sua padaria é um pequeno rei. E assim por diante. Essa é uma resposta que, sem dúvidas, não surpreende a nossa plateia, mas que surpreenderia muitas das pessoas que assistem aos discursos políticos. Isso porque existe uma diferença fundamental entre Vossa Alteza e os outros políticos. E eu gostaria aqui de perguntar a respeito dessa, já que estamos falando de religião, Miguel, da formação religiosa. Eu queria só não um antecedente. Hoje nós temos aqui vários advogados ou pessoas que conhecem, que são juristas, conhecem as leis, etc. No Brasil, nós temos o cálculo legislativo mais absoluto. Nós tivemos de 1988, quando entrou em vigor a Constituição, até hoje, mais de 5.000 leis, decretos, regulamentos, etc., foram emitidos pelos governos. Se violou uma regra fundamental do direito, que é plurim lex pessima república. Quanto maior o número de lei, pior a coisa pública. Mas, e aí sempre nas minhas palestras, eu dou um argumento que nunca ninguém teve a coragem de me refutar. Por que é o escalço? Eu digo, assim como uma lei municipal que contraria a lei estadual é nula, a lei estadual contraria a Constituição Federal é nula, com muito mais razão, a lei humana contraria a lei de Deus é nula. Nunca, até hoje, em todas as minhas palestras, nos ambientes mais laicos possível, nunca alguém teve a coragem de me refutar. Sem sombra de dúvidas. Se nós, enquanto civilização, enquanto sociedade, e aí é uma diferença que destoa de muitas das respostas dos políticos, estamos todos submetidos a um mesmo Deus, a ordem que daí deriva é completamente diferente. A ordem que daí deriva é completamente diferente. Mas a pergunta é, essa é uma diferença que existe já dentro da formação de Vossa Alteza. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais de como foi a sua formação religiosa, talvez desde a infância, e como isso marcou as suas opiniões a respeito da visão de Vossa Alteza, a respeito do mundo, e a respeito da política, a respeito do Brasil. Não há como agradecer o fato de eu nascer numa família católica. Minha família é católica há mais de 1000 anos. Desde a conversão de Clovis, desde a conversão de Clovis, do rei Clovis na França, o Santo Nuno Álvares Pereira de Portugal, o São Luís, aí tem não sei quantos, graças a Deus, não sei quantos santos, São Vladimir da Rússia, e assim poderia estar vários outros santos. E nós fomos criados exatamente, meus pais sempre nos mostrando como monarca ideal, quem sempre nos mostrou como ideal a São Luís, rei de França, ou Santo Estevão, na Hungria. Aliás, se eu lhes perguntar qual foi a primeira Constituição da história, muitos aqui vão responder a Magna Carta de João Sem Terra. Eu digo perfeitamente errado. A primeira Constituição da história foi de Santo Estevão da Hungria, que foi um rei bárbaro, tinha mais ou menos 100 mulheres, converteu-se à religião católica, acertou a vida em 99, ficou com uma, que foi mãe de outro santo, Santo Américo, e estabeleceu como primeira Constituição, como Constituição do seu país, da Hungria, os 10 mandamentos da lei de Deus. Precisa mais? Santo Agostinho diz exatamente:
Imagine uma cidade, uma região, uma nação, nos quais se cumprem 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveria? Portanto, a lei civil, a lei positiva, deve apenas ser um complemento das garantias, dos contornos, mas nunca violar a lei de Deus. A formação católica que eu tive foi para ser com leite materno. Desde meu pai, minha mãe, minhas avós, etc., sempre nos formaram numa visão católica do mundo. E aí, se eu for falar a esse respeito, eu vou falar muito mais. Mas eu dou apenas um fato. Duas homenagens, uma à minha mãe, outra ao meu pai. Quando meu pai voltou do exílio, não tinha praticamente nada, a República tinha confiscado tudo. Um português rico do Rio de Janeiro deu ao meu pai uma casinha no centro do Rio, que ele vendeu e comprou uma fazenda no norte do Paraná, região de fronteira agrícola, pequena. Eram 63 alqueires. Mas sempre tive uma vida muito sóbria, muito apertada, porque não sobrava nada. E às vezes até algumas angústias. Minha mãe me dizia: meus filhos, não se preocupem. Papai e mamãe tiveram 12 filhos. Meus filhos, não se preocupem, a Divina Providência nunca abandona as famílias numerosas. E meu pai, um dia nos reuniu no jardim da casa da fazenda, nós morávamos na fazenda, íamos de jipe todo dia ao colégio, numa cidadezinha de 10 mil habitantes. Meu pai um dia nos reuniu no jardim da fazenda e nos disse: meus filhos, saibam aproveitar a única coisa que eu posso deixar para o futuro, porque bens materiais eu não tenho. 63 alqueires dividido por 12 não faz o futuro ninguém. Mas eu tenho algo a lhes deixar que vale muito mais do que isso. Em primeiro lugar, a fé católica apostólica romana. Em segundo lugar, uma boa educação. Em terceiro lugar, a consciência de uma missão a realizar pelo bem no Brasil. Preparem-se, vocês nasceram para servir ao Brasil. Essa foi a educação que nós recebemos. Que resposta. Aproveitando ainda o assunto família. É verdade que Sua Alteza, seu pai, recebeu um convite da ditadura militar para restaurar a monarquia? Por ocasião do... Você não havia nascido, a maioria dos aqui presentes não haviam nascido ainda. Os mais velhos, ou os que estudam algo da história do Brasil, conhecem, devem se lembrar desse fato histórico. Por ocasião da eleição do presidente Juscelino Kubitschek, mas não havia tomado posse ainda, ele apenas tinha uma má fama houve uma rebelião militar da Força Aérea, em que tomaram 2 bases na Amazônia, uma em Aragarças e outra em Jacareacanga. E, nessa ocasião, estava aquele impasse político, eu me lembro, nós estávamos na fazenda, passou uma rasante em cima da casa da fazenda, um aviãozinho da Força Aérea, um avião bimotor de transporte de autoridades. E nós fizemos um sinal, daí a pouco veio um táxi com alguns oficiais da Força Aérea, graduados, propondo um golpe de Estado do meu pai. Meu pai respondeu que não, ele não pode aceitar, porque a monarquia não pode voltar na ponta da baioneta. Se a monarquia voltar na ponta da baioneta, ela vai ficar dependendo das baionetas. E aí, eu lembro um fato histórico da história de Napoleão. Napoleão, que foi um grande tirano, teve uma série de vitórias militares. Depois de uma dessas vitórias, quando veio o desfile das vitórias em Paris, nos Champs-Élysées, ele voltou ao seu ministro, Talleyrand, que era o ministro das Relações Exteriores, e disse para o ministro: veja quanta glória, quanta glória. O ministro respondeu apenas o seguinte: senhor, lembre-se que ninguém se senta estavelmente sob a baioneta. A monarquia só pode voltar vindo ao encontro de uma aspiração do conjunto da nação, da senior parte da nação. E esse é o trabalho que os círculos monárquicos, os grupos São Tomás Moros, etc., são chamados a fazer. É exatamente
relembrar ao Brasil o que foi o Brasil na monarquia, quais são as vantagens da monarquia, fazer exatamente o que as senhoras e os senhores aqui presentes estão fazendo e que estão preparando o Brasil de amanhã. Ninguém imaginaria que, no ano de 1916, no meio dessa crise, o movimento mais cresceu, qual foi? Foi o movimento monárquico. Nós tivemos agora no dia 4 de setembro, nós tivemos em junho um encontro monárquico no Rio de Janeiro, depois em agosto em Belo Horizonte, em setembro, dia 4, em Curitiba, 150 participantes. Alguns dias depois, dia 6 de setembro, em Porto Alegre, havia 120 pessoas. Agora deve haver um segundo encontro monárquico em Minas. Depois haverá, em novembro, um encontro monárquico em Santa Catarina. Quer dizer, nunca o movimento monárquico esteve tão vivo. E um outro detalhe: no Brasil inteiro houve esses protestos. Os brasileiros iam, como foi lembrado pelo meu caro amigo Sepúlveda, nossa bandeira vai ser amarela, nossa bandeira jamais será vermelha, e quero o meu Brasil de volta. Nessas manifestações, praticamente no Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, apareceram bandeiras da monarquia. As fábricas de bandeira esgotaram a sua produção, não tinham mais, e imprimiram novas bandeiras, etc. A única coisa que não podia aparecer é a bandeira vermelha do PT com a sua estrela. O que é? Eu quero meu Brasil de volta. Disse que essa frase é atribuída a Rui Barbosa, eu nunca encontrei essa frase, que no Brasil, em todo republicano, um monarquista que dorme. Por quê? Porque a hora natural das coisas é monárquica, não é republicana. E a República, com seus sucessivos desastres, está se encarregando de despertar esse monarquista. Nós não somos da política de quanto pior, melhor. Mas nós temos que saber aproveitar o erro dos inimigos da pátria para repor a pátria nas vias da sua história, das quais ela jamais deveria ter sido desviada. Vossa Alteza menciona o crescimento da causa monárquica, e aí eu agradeço também em nome da Associação São Tomás Moro o reconhecimento da nossa participação nesse processo, mas talvez muitas pessoas não conheçam a história que Vossa Alteza viveu durante a juventude na faculdade. Sim. Nesse mesmo combate que hoje nós travamos. Vossa Alteza poderia discorrer um pouco mais de como foram esses episódios e talvez trazer orientações preciosas as quais nós poderíamos aproveitar? Eu entrei na Faculdade de Direito do Lar São Francisco, em São Paulo, da Universidade de São Paulo, que é, junto com a do Recife, são as duas faculdades de Direito, ambas fundadas no mesmo dia, em 11 de agosto. E são as mais antigas do Brasil. E a de São Paulo é a mais politizada do Brasil, em pleno período João Goulart. Quando eu entrei na faculdade, eram uns 4